Muito boa tarde à comunidade. O que vou contar aconteceu em 2021. Naquela noite, o trabalho na farmácia estava especialmente exaustivo. Como entregador, minha tarefa era levar os medicamentos aos clientes que não podiam buscá-los pessoalmente. Um trabalho que costumava ser rotineiro e sem maiores contratempos. Contudo, por volta das 8 da noite, recebi uma ligação que imediatamente me deixou em alerta. Do outro lado da linha, a voz de um idoso soava desesperada. Ele disse que precisava com urgência de um medicamento específico, já que havia acabado o último frasco e sua vida dependia disso. Anotei rapidamente o endereço e o nome do solicitante. A urgência na voz dele não me deixou duvidar nem por um segundo. Preparei o medicamento e, sem perder tempo, saí em direção ao endereço indicado. Enquanto dirigia, não conseguia parar de pensar na aflição daquele idoso. O tom de sua voz me encheu de angústia. O bairro para onde eu estava indo não me era muito familiar, mas encontrei o endereço sem dificuldades. Era uma casa antiga, daquelas que parecem ter visto muitas gerações passarem. As luzes estavam acesas, o que me deu certa tranquilidade ao saber que havia alguém esperando. Estacionei a moto, desci com a sacola contendo o medicamento e subi rapidamente os degraus do alpendre. Bati na porta e esperei. Pouco depois, um homem com cerca de 50 anos abriu. Sua aparência não correspondia à do idoso que imaginei ao telefone. Expliquei que trazia o medicamento solicitado com tanta urgência. O homem me olhou com uma mistura de confusão e estranheza. Insisti, mencionando o nome de quem havia feito o pedido, certo de que devia haver algum engano. Foi então que vi o rosto dele mudar ao vivo ao ouvir o nome que pronunciei. Ele ficou pálido, os olhos arregalados, e por um momento pareceu não saber como reagir. Finalmente, ele pegou a sacola com o medicamento e me pagou. Mas não antes de me deixar ver em seu olhar uma mistura profunda de incredulidade e medo, enquanto tirava o dinheiro da carteira. Ele me disse algo que me deixou paralisado. O pai dele, a pessoa que havia solicitado o medicamento com tanta urgência, tinha falecido há 7 meses. Fiquei ali, parado no alpendre, tentando processar o que acabara de ouvir. Me lembrei claramente da ligação, da voz trêmula do idoso me implorando para ser rápido. Não havia como eu ter imaginado aquilo. Era vívido e real demais. No entanto, o homem que acabara de me atender estava convencido de que seu pai havia morrido meses antes. Voltei para a moto, sentindo um frio inexplicável invadir meu corpo. Liguei o motor e, quando cheguei à farmácia, tudo parecia estar em ordem. Não contei nada aos meus colegas. Não queria transmitir meu medo, pois isso poderia fazer com que evitassem que eu entregasse medicamentos à noite. Havia passado apenas 50 minutos desde que cheguei à farmácia, quando recebi outra ligação do mesmo idoso, mas desta vez sua voz soava muito serena, e ele apenas disse uma palavra: obrigado. Compreendi que os últimos momentos daquele idoso deviam ter sido desesperadores. Com a doença que ele tinha, seus últimos dias foram marcados por muita dor e sofrimento, tanto para ele quanto para sua família. Ainda trabalho na mesma farmácia e até hoje nunca mais recebi uma ligação como a daquela noite. Mas já tive outras experiências com o sobrenatural que, com muito prazer, compartilharei com vocês futuramente. Meu nome é Marcos Fernandes e essa experiência foi vivida por mim. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Hoje quero compartilhar algo que me aconteceu há mais ou menos 25 anos, quando eu tinha cerca de 18. Meu pai construiu uma casinha no terreno dos meus avós, que moravam em um pequeno povoado perto do porto de Veracruz. A casinha tinha apenas 2 divisões. Uma era sala, cozinha e sala de jantar,
e a outra era um quarto compartilhado. Uma casinha muito pequena, mas suficiente para meus pais e para mim. Quando completei 6 anos, nos mudamos para uma casa maior, já que minha mãe estava esperando outro bebê. A primeira casa onde moramos passou então a ser habitada por uma senhora de uns 60 anos, que morava com sua mãe, a quem eu calculava ter mais de 90. Dona Veneranda, de 90 anos, era cega e quase não conseguia se virar sozinha. Rosa era solteirona e, além de bordar e tecer, era curandeira. Ela fazia limpezas espirituais em Pacho, receitava remédios tradicionais e ervas medicinais. Além disso, podia dizer se alguém tinha feito feitiçaria contra você e como desfazer isso. Vocês sabem, acho que muita gente conhece alguém assim, uma senhora que faz esse tipo de trabalho. Meu pai e eu íamos com muita frequência visitar minha avó. Ele quando saía do trabalho e eu depois da escola. Naturalmente, acabamos fazendo amizade com as inquilinas da casa onde já havíamos morado. Lembro-me claramente da primeira vez que vi o altar de Rosa. Nunca vou esquecer. Ela o tinha no canto esquerdo, no fundo da primeira sala. Era formado por um móvel de canto com uma toalha branca de crochê. Havia velas, crucifixos, uma bacia branca que sempre tinha água, rosários, uma vela espiritual, imagens de santos, flores e manjericão de cura. Não vou mentir, era impressionante ver algo assim na casa onde já morei. Quando Rosa não fazia limpezas espirituais, ela sentava Dona Veneranda em uma poltrona perto do altar e ali passavam as tardes. Rosa bordava enquanto as duas ouviam rádio ou assistiam televisão. Embora minha avó se incomodasse com a quantidade de pessoas que iam procurar Rosa para pedir limpezas espirituais ou outros trabalhos, elas fizeram uma boa amizade e faziam companhia umas às outras. Algumas tardes se reuniam para rezar o terço e depois ficavam juntas assistindo novelas brasileiras que tanto amavam. Quando Dona Veneranda morreu, Rosa se mudou para outro lugar. Eu tinha 18 anos e voltei para a casinha, onde praticamente morava sozinho, para fazer companhia à minha avó e ficar mais perto dela. Ela só tinha a companhia de um dos meus tios, que por causa do trabalho passava a maior parte do dia fora de casa. Um dia, enquanto tomava café da manhã sozinho, percebi que o copo de água que tinha servido para acompanhar a comida estava praticamente vazio. Mas como assim? Pensei. Tinha enchido o copo e já tinha acabado sem perceber. Sem dar muita importância, servi mais água, mas isso aconteceu várias vezes, e por lógica comecei a prestar mais atenção. Colocava algo ao lado do copo para medir o nível, seja o saleiro, uma maçã ou o porta-guardanapos. Eu comia, me distraía vendo TV, e depois de alguns minutos havia menos água. Comecei a pensar que estava ficando louco, porque todo copo de água que eu servia diminuía sem que eu o tocasse. Quando isso aconteceu, muitas vezes contei aos meus pais que alguém estava bebendo minha água. Claro, eles disseram que eu estava imaginando coisas e me chamaram de doido. Decidi tentar ignorar o que estava acontecendo, mas continuava acontecendo. Servia água e comida, e enquanto comia, o nível da água ia baixando sem que eu bebesse. Não era como se evaporasse, não. Simplesmente enchia o copo e minutos depois já estava na metade. É algo simples, sim, mas até hoje, quando penso nisso, sinto arrepios. Um dia, conversando com minha família, decidi contar sobre a água. Uma tia que gostava muito de Rosa e a visitava frequentemente me disse: "Filho, sua mesa está exatamente no lugar onde Rosa sentava Dona Veneranda. Ali era onde ela tinha o altar para fazer suas limpezas. Lembro-me que sempre havia uma vela espiritual, um copo de cristal com água e uma flor branca. Olha, pode ser coincidência, mas, por via das dúvidas, tente mover a mesa desse lugar." Fiz isso sem problema, pois tinha poucos móveis e morava sozinho. No canto onde estava a mesa, coloquei uma prateleira como uma pequena estante.
Em um dos espaços, coloquei uma imagem da Virgem de Guadalupe e uma vela que acendia de vez em quando. O fenômeno da água desapareceu. Tomava café da manhã, almoçava e jantava, e o nível da água no copo se mantinha sempre igual. Com o passar dos dias, quase consegui me convencer de que tudo tinha sido apenas imaginação. Mas até hoje, quando estou comendo, olho com desconfiança para o copo d'água. O tempo passou, minha avó adoeceu e ficou meses acamada, e Rosa ia visitá-la de vez em quando. Lembro que um dia ela nos disse: assim que Dona Tomasa falecer, me avisem imediatamente. Minha avó faleceu por volta das 5 da manhã de um dia fresco e chuvoso. Depois de organizar os preparativos iniciais, meu pai me pediu para ir avisar Rosa. Caminhei por cerca de 25 minutos até sua casa, que ficava em um bairro rural afastado. Era uma casa com um jardim na frente, lotado de plantas. Quando cheguei, por volta das 7:30 da manhã, o tempo ainda estava escuro e havia uma leve garoa. Ao tocar o portão, percebi que o cadeado não estava fechado, o que era estranho, porque Rosa sempre mantinha o portão trancado. Sempre precisávamos chamá-la para que abrisse, mas naquela manhã simplesmente empurrei o portão e entrei. A porta da casa também estava entreaberta. Bati e dei bom dia enquanto abria a porta, algo que não era estranho de se fazer pela confiança que tínhamos. Rosa me respondeu lá de dentro: bom dia, entra, José. Entrei na sala de jantar e Rosa estava sentada à mesa, vestida completamente de preto. Sentei-me ao lado dela, pensando em como contar que minha avó havia morrido, quando ela disse: Tomasa morreu. Já foi para a casa do pai. Fiquei surpreso e respondi que sim. Perguntei quem havia contado a ela. Veneranda. Veneranda me avisou. Eram umas 5 da manhã quando ela me acordou batendo na cabeceira da cama e disse: levanta, Rosa. Tomasa está partindo. Temos que ir acompanhá-la. E por isso já estou pronta. Vou com a mamãe para lá assim que terminar meu café. Vocês devem imaginar o arrepio que percorreu meu corpo ao ouvir isso. Só consegui responder: bom, eu vou indo, Dona Rosa, porque tenho outros recados para dar. Preciso avisar mais pessoas. Ela respondeu que nos veríamos mais tarde. Quando cheguei em casa, contei, muito assustado, aos meus pais e tios o que tinha vivido. Mas eles disseram que Rosa havia feito uma brincadeira comigo. Até lembro da risada da minha mãe. Ela vinha ver sua avó frequentemente. E ao te ver, com certeza soube que você estava indo avisar sobre a morte dela. Para que mais você iria lá? Esse foi o argumento deles para tentar me acalmar, mas eu não fiquei tranquilo. O horário em que Rosa disse que sua mãe a avisou coincidia com o horário da morte da minha avó. Além disso, vê-la vestida de preto e a seriedade com que disse aquelas palavras me impactaram muito. Rosa chegou poucos minutos depois de mim à casa da minha avó. Depois de dar os pêsames, entrou com meus tios e meus pais no quarto onde estava minha vozinha. Lá fizeram o primeiro rosário com o corpo presente e por volta das 11 da manhã chegaram os funcionários da funerária. Como a cidade era pequena, eles eram conhecidos da família. Disseram que iriam embalsamar o corpo e pediram que todos saíssem do quarto. Em um momento em que entravam e saíam com suas ferramentas, um deles nos disse, a uma prima e a mim: olha, precisam tirar a velhinha do quarto. Ela não pode ficar lá dentro. O formol vai fazer mal a ela. Minha prima respondeu: que velhinha? Todos já saíram, não tem nenhuma velhinha no quarto. Ele respondeu: claro que tem. Tem uma senhora sentada no canto, perto da janela. Nesse momento, o colega dele, que acabava de sair do quarto, gritou para ele se apressar, dizendo que já não havia ninguém ali e que precisavam começar o trabalho. Fiquei obviamente assustado, embora minha prima não tenha dado importância. Ela pediu que eu a ajudasse com outros recados e que deixássemos o assunto para lá.
Entre os parentes que chegaram, uma tia trouxe uma cachorrinha já bem idosa. Como não parava de chover, e para que a cachorra não atrapalhasse no pátio nem se molhasse, a levaram para dentro da casa. Era um vai e vem de gente, entrando e saindo para fazer várias coisas. Já ao anoitecer, quando começaram a chegar amigos para o velório, um dos meus tios, que não gosta muito de animais, foi até a dona da cachorra que estava conversando com meu primo. Seu animal é estranho. 2 vezes entrei aqui em casa e ela não se move do canto. Só olha fixamente para a parede, abanando o rabo e mexendo as orelhas. Meu tio estava falando da casa onde a cachorra estava naquele momento. Disse que a cachorra ficava olhando fixamente para o canto da estante. Esse era o canto onde antes ficava o altar de Rosa, onde ela fazia suas limpezas espirituais. Depois do banho, ao sair novamente para o velório, minha tia viu que a cachorra estava deitada no chão, mas continuava olhando para a parede, exatamente naquele canto. Minha tia disse que tentou chamá-la várias vezes para levá-la para outro cômodo, mas o animal até reagiu de forma um pouco agressiva, o que a assustou. Então, ela decidiu deixá-la onde estava, bastante impressionada com a desobediência da cachorra. Por volta das 8 da noite, Rosa pediu que alguém a levasse para casa para que pudesse tomar banho e trocar de roupa. Um vizinho se ofereceu para levá-la de carro. Quando ele voltou, nos contou que algo muito estranho tinha acontecido. Disse que, em certo momento, enquanto conversava com Rosa, sentiu que havia mais alguém no banco de trás. Sentiu que alguém estava com eles no carro. Ele olhava pelo retrovisor, mas a presença de Rosa o tranquilizava, então continuou conversando com ela. Nos contou que, assim que ela desceu do carro e entrou em casa, deixou de sentir que era observado, deixou de sentir a presença no carro. O vizinho esperou Rosa por cerca de meia hora e disse que, quando ela voltou, teve novamente a sensação de que estava sendo observado. E assim foi até chegar à casa da minha avó. Uma vizinha disse que, provavelmente, ele estava muito nervoso pela morte de sua madrinha Tomasa e que a chuva fazia a noite parecer pesada. Ela recomendou que ele tentasse se acalmar e, mais uma vez, o assunto foi deixado de lado. Fora aquele acontecimento, o velório transcorreu sem contratempos, se é que podemos dizer assim. Quando carregamos minha avó, assim como no dia anterior, não parava de chover, mas desta vez a chuva era mais fina. Lembro-me muito bem de algo que minha prima Carmen nos disse antes de tirar o caixão de casa. Minha avó não gostava de sair, e olha agora, parece que o céu está respeitando sua vontade. Os rapazes da funerária vieram à noite buscar as lâmpadas, cabos, o suporte do caixão, entre outros itens. O rapaz que nos havia pedido para tirar a velhinha do quarto nos disse o seguinte: fiquei conversando um pouco com Dona Rosa na entrada do cemitério e comentei que ontem de manhã tomei um susto, porque a senhora que estava no quarto parecia muito com minha tia Benedita. Ela me disse que talvez fosse mesmo ela. Mas minha tia já morreu há anos. A Rosa acha que vai me enganar, como se ainda fôssemos crianças. Eu só ri. Quando ele disse isso, minha tia, a que tinha me dado o conselho de mover a mesa, respondeu: eu achei ter visto uma senhora no túmulo da mãe dela, mas com essa chuva não consegui distinguir quem era. Mas sim, percebi que tinha tranças brancas, como Dona Veneranda. Todos riram, mas eu estava muito assustado com o que ouvia. Me perguntava como podiam levar tão na brincadeira a presença de um espírito. Com os acontecimentos do dia anterior, eu estava convencido de que Veneranda esteve no velório. Esteve no enterro da minha avó e esteve ali com a gente. No meu povoado, é costume fazer novenas para os falecidos durante 9 dias. Nessas orações, familiares, parentes e amigos se reúnem. Quando terminamos o 5º dia da novena, depois que os vizinhos e amigos foram embora e ficamos só a família, minha mãe nos contou algo. Ela disse que Yadira, uma parente, ficou observando as figuras de porcelana, louças e fotos em uma grande estante que minha avó tinha.
Ela disse que comentou algo enquanto apontava para uma foto. Essas senhoras foram ao enterro, mas agora que vejo a velhinha fico surpresa. Aqui ela parece muito mais velha, mas no cemitério estava de pé, muito ereta, atrás da outra senhora. Minha mãe disse que respondeu apenas: eu só vi Rosa, a mais jovem. A outra senhora eu não vi. A parente então replicou: pois é, me chamaram a atenção porque estavam vestidas totalmente de preto, até as meias. Na foto, como vocês devem imaginar, estavam Rosa e sua mãe, Dona Veneranda. Naquela imagem, elas acompanhavam um primo que havia feito a primeira comunhão. Lembro que naquela vez minha mãe nos disse, com um tom mais sério: talvez seja verdade, e Veneranda veio acompanhar Tomasa para levá-la. As novenas do primeiro e segundo mês ocorreram sem novidade. A casa da minha avó estava praticamente vazia. Só meu tio Rogério continuava morando lá, para que a casa não ficasse totalmente abandonada. Eu seguia na minha casa. No terceiro mês, a novena foi num sábado, então meus tios e primos chegaram na casa desde a sexta-feira. No quarto da minha avó dormiram uma tia e o marido dela. Por volta das 9 da manhã, enquanto fazíamos pizza para o café da manhã, minha tia me disse: olha, por volta das 5 da manhã acordei porque escutava vozes. Não entendia o que diziam, mas pensei que fosse Rogério assistindo TV. Voltei a dormir, mas minutos depois acordei de novo. Desta vez, mais consciente, percebi que eram vozes de mulheres e parecia que estavam rezando. Acordei seu tio porque fiquei com medo e naquele momento tudo ficou em silêncio. Ele não ouviu nada e voltou a dormir. Já eu não consegui mais. Então ela me contou algo sobre a manhã do enterro, algo que não tinham contado a ninguém. Você deve se lembrar que seu tio foi dormir no seu quarto por volta das 4 da manhã. Pois bem, enquanto tomávamos café naquela manhã, ele me perguntou quem tinha dormido com ele. Eu disse que ninguém, que as crianças tinham dormido na sala e que eu não tinha dormido. Mas ele continuava bravo, dizendo que alguém havia deitado ao lado dele e que ele ouviu claramente alguém roncando bem perto. Eu disse que todos tinham dormido em outro lugar e que ninguém tinha entrado ali. Mas ele continuava insistindo, dizendo que não estava louco. Então eu disse à minha tia: tia, e se for verdade que Veneranda veio com Rosa no dia do velório? Foram muitas coisas estranhas que aconteceram. Vocês podem achar que é brincadeira, mas pensando bem, não podem ser coincidências. Minha tia respondeu: pois se não era Veneranda, talvez fosse algum espírito dos que Rosa invoca com as bruxarias dela. Quem sabe que tipo de coisas ela fez na sua casa. Naquele dia, além de oferecer a novena pela alma da minha avó, também a ofereceram por Veneranda. No quarto mês, algo muito estranho aconteceu. Durante a madrugada e parte da manhã, a casa se encheu com um cheiro forte de manjericão e incenso, como os usados nas igrejas. Os familiares que estavam lá cedo disseram que o cheiro era mais intenso na minha casa. Sem motivo aparente, o cheiro desapareceu de repente, no meio da novena. Naquele dia, assim como nos seguintes, também rezaram por Veneranda. Depois disso, nada mais foi ouvido na casa. Ninguém viu nada de estranho. Me parece incrível que coisas estranhas aconteçam e só percebemos quando as conectamos com outras vividas por outras pessoas. Até hoje, estou convencido de que o espírito de Veneranda esteve conosco durante o velório e o enterro da minha avó. Bom, peço desculpas pelo relato longo. Esses acontecimentos, por mais pequenos que sejam, são muito marcantes para minha família e para mim. Até hoje ainda falamos disso em nossos encontros. Obrigado pelo seu tempo. O que vou te contar ainda me deixa pensativo sobre o que é real e o que não é.
Isso aconteceu comigo e com meu pai. E mesmo agora, 2 anos depois, sinto arrepios só de pensar nisso. Sei como isso soa. Se eu fosse você, também não acreditaria. Mas juro por tudo que cada palavra é verdade. Há 2 anos, meu pai e eu viajamos para acampar em um lugar no interior do país. Gostávamos de fazer isso, já que era uma ótima maneira de fugir da realidade por um tempo. Esse lugar em particular é muito bom, pois tem trilhas, tirolesas e muitas outras coisas. Na primeira noite, tudo foi perfeito. Havia famílias nos outros acampamentos, fogueiras por toda parte e crianças rindo. O tipo de noite tranquila que você busca quando vai acampar. Cozinhamos, assamos carne, abrimos algumas cervejas e conversamos com as pessoas ao redor. Uma típica e pacífica primeira noite. Mas a segunda noite foi quando as coisas começaram a mudar. Os funcionários nos informaram pela manhã que éramos os únicos no parque. Ninguém mais havia reservado um espaço. Ficamos empolgados. Um acampamento inteiro só para nós parecia bom demais. Passamos o dia caminhando e pescando sem nenhuma pressa. Em um momento, ouvimos um podcast de terror sentados à beira do rio. Por que não entrar no clima de terror? Quando o sol começou a se pôr, estávamos nos sentindo um pouco animados pelas cervejas e cansados de um jeito satisfatório depois de um longo dia ao ar livre. Decidimos ir ao centro de informações do parque para carregar nossos telefones e pegar alguns lanches antes que escurecesse. A caminhada de volta ao nosso acampamento foi quando a inquietação começou. A floresta parecia diferente e o céu tinha um tom estranho. Meu pai olhou para mim e disse: "Não parece como se estivéssemos em um tipo de sonho?" E ele estava certo. Parecia mesmo. A floresta parecia infinita, se estendendo em todas as direções. Meu peito ficou apertado e não conseguia afastar a sensação de que não estávamos sozinhos. Não falamos muito depois disso. Apenas continuamos andando, ambos olhando por cima dos ombros como se esperássemos ver algo espreitando entre as árvores. De volta ao acampamento, ficamos perto da fogueira. Não falamos muito sobre a sensação estranha. Não era necessário. Era como se ambos tivéssemos concordado silenciosamente que nada estava errado. Assamos um peixe, colocamos música e meu pai começou a fumar um pouco para tentar se distrair. Enquanto estávamos sentados ao redor da fogueira, por volta das 9 da noite, ouvimos um barulho. Foi um estrondo, como se uma árvore tivesse caído. Surgiu do nada, alto e próximo. Esse som ecoou pela floresta, vindo da direção do rio, a uns 100 metros de distância. Pegamos nossas lanternas e as apontamos para a direção do som, mas não havia nada, nenhum movimento, nada. Alguns minutos se passaram, e então aconteceu de novo, mais alto dessa vez. Estava mais distante, mas era o mesmo som e a mesma intensidade. Apontamos as lanternas novamente, mas a floresta engolia a luz, permitindo que víssemos apenas as árvores ao redor da nossa barraca. Então veio o terceiro estrondo, mais perto. Foi quando o medo realmente bateu. O que quer que fosse estava se movendo em nossa direção, como se estivesse circulando o acampamento. Antes mesmo que pudéssemos organizar nossos pensamentos, o quarto estrondo aconteceu. A uns 20 metros de distância, talvez menos. Foi quando o medo e a adrenalina tomaram conta. Meu pai me olhou com os olhos arregalados. Eu realmente vi o medo em seu rosto. Concordamos em entrar na barraca e rapidamente jogamos os últimos pedaços de madeira na fogueira, esperando que as chamas assustassem o que quer que estivesse lá fora. Corremos para dentro da barraca, deixando todo o resto para trás. Entrei na barraca e me joguei no chão, deitando-me de costas. Meu pai, um pouco mais lento, veio logo atrás de mim. Enquanto ele estava prestes a entrar, aconteceu o estrondo mais alto de todos. Foi tão perto que parecia que o chão havia tremido. Meu pai congelou, olhando para a escuridão. Chamei o nome dele, chamando sua atenção enquanto ele olhava em choque,
E então ele rapidamente pulou para dentro da barraca. Ele murmurou: "Está ali parado." "O que está parado?" perguntei. "Não sei", ele respondeu com sua voz tremendo. Ele sentou-se perto do zíper enquanto eu me escondia embaixo do saco de dormir, tentando me mover o mais silenciosamente possível. Meu pai segurava a única arma que tínhamos, uma pequena faca. Era inútil, mas era tudo o que tínhamos. Então veio um som vibrante, difícil de explicar até hoje. Começou baixo, como um zumbido, mas não era apenas som. Era algo que sentíamos por dentro, apertando o peito. Nunca senti nada parecido. Meu pai sussurrou: "Você está ouvindo isso?" Não consegui responder, apenas assenti, pois estava com a sensação de que estávamos sendo caçados. Isso continuou por uns 5 minutos, enquanto ficávamos em silêncio. Então veio outro som. Não era de um animal e não era humano. Era um som gutural, quase alienígena, como eu gosto de dizer. Parecia algo que eu nunca tinha ouvido antes. Ficamos congelados na barraca, com medo de respirar, com medo de nos mover. Eu tinha uma pequena janela de malha ao meu lado, mas me recusei a olhar para fora com medo de ser visto. Apenas tentava controlar minha respiração enquanto meu pai ainda estava sentado segurando a faca. E foi aí que o mais estranho aconteceu. No meio de todo o caos, apagamos. Nenhum de nós se lembra de tentar dormir. Meu pai ainda segurava a faca quando acordamos, deitados no meio da barraca. Acordei de costas, e minha primeira reação foi pegar meu celular para ver as horas, mas estava descarregado. Pedi para meu pai verificar o dele e também estava morto. Ambos tinham sido carregados completamente na noite anterior para garantir que estivessem funcionando em caso de emergência. Saímos para urinar e, enquanto ficávamos a poucos metros da barraca, vimos que ainda estava completamente escuro lá fora. O ar estava frio, a comida que deixamos na mesa estava intocada e o fogo que havíamos alimentado antes de correr para a barraca estava como se nunca tivesse sido usado. O lugar inteiro parecia errado, como se não devêssemos estar lá. Passamos o resto da noite na barraca, sem dizer muito um ao outro, apenas tentando descansar de verdade. Arrumamos tudo em silêncio e só falamos quando já estávamos no carro. Contamos para minha mãe quando voltamos e ela disse que éramos loucos, que talvez tivéssemos sido drogados ou inalado algum gás estranho. Mas não foi isso. O que aconteceu naquela noite foi real. Ambos passamos pela mesma coisa. Até hoje não sabemos o que era, mas meu pai foi quem chegou mais perto. O que quer que ele tenha visto não era humano e não era natural. Nunca ouvimos nenhuma história semelhante à nossa. Não voltamos àquele acampamento desde então e nem acampamos mais. Vou me apresentar. Meu nome é Amada, tenho 63 anos, moro no México e desde os meus 8 comecei a acompanhar meus pais nas peregrinações a San Juan de los Lagos. Lá encontrávamos idosos com uma coberta sobre os ombros, mulheres grávidas e até crianças caminhando sozinhas como pequenas almas no caminho. Isso é parte do que se pode presenciar. Alguns caminhavam em silêncio, outros rezavam durante todo o trajeto até a Catedral de Nossa Senhora de San Juan de los Lagos. Quando era criança, eu não entendia que entre aquela multidão de pessoas havia espíritos, almas que mesmo depois de mortas, seguiam em uma peregrinação eterna. Nessas peregrinações, comecei a desenvolver meu dom de ver seres sem corpo físico. A lembrança mais marcante que tenho foi a de quando vi um idoso que mal conseguia caminhar. Ele tinha grandes feridas nos pés e em várias partes da pele. Inocentemente me aproximei dele. Naquele momento me afastei um pouco dos meus pais, que conversavam animadamente com seus compadres, já que era a primeira vez que eles visitavam a Igreja da Virgem.
A comadre não podia ter filhos, então estavam ali para fazer esse pedido. Um pedido que a Virgem Maria atendeu, concedendo-lhes não apenas um filho, mas 5. Como estava dizendo, fiquei para trás com o Senhor. Ele me disse que se chamava Júlio e que desde jovem fazia essa peregrinação à Virgem, pois ela havia concedido vários milagres a ele. Enquanto me contava sua vida, eu inocentemente o observava. Algo em sua aparência me chamava a atenção. Seu rosto e seus pés deixavam rastros de sangue e ele exalava um cheiro desagradável, como carne em decomposição. Das feridas em seu corpo escorria um líquido amarelado e cristalino. Sua camisa, que deveria ser branca, parecia amarela, talvez por conta da doença. Não conseguia ver completamente seu rosto, pois ele usava um chapéu, mas o que era visível estava tomado por uma erupção cutânea que parecia corroer parte de sua bochecha até os lábios. Mesmo assim, o Senhor falava com uma serenidade que transmitia paz, não me fazendo sentir medo de sua companhia. Curiosamente, ele não fazia nenhum som ao caminhar, mesmo arrastando os pés em alguns momentos. Perguntei por que ele tinha o rosto daquela forma. Ele respondeu que tinha uma doença muito grave, mas que apesar disso precisava visitar a Virgem, pois assim como eu e todos os que seguiam até a catedral, ele era filho dela. Sua devoção e fé na Virgem de San Juan de los Lagos o faziam percorrer aquele caminho todos os anos. Perguntei qual era a sua doença e ele explicou que havia tido varíola, mas que mesmo se sentindo melhor, prometeu à Virgem que, se seus filhos e netos sobrevivessem, ele cumpriria a promessa de visitá-la. Disse ainda que nem mesmo a morte o impediria de cumprir essa promessa. Eu não sabia o que era varíola naquela época. Acho que se soubesse sobre esse vírus, não teria caminhado ao lado daquele homem doente. Perguntei se ele sentia dor, ao que respondeu que não. Dei um pouco da minha água para ele beber. Ele sorriu e vi como seu semblante se iluminou com meu gesto. Nesse momento estava prestes a fazer outra pergunta quando minha mãe me chamou. Fui avisá-la de que estava com o Senhor Júlio. Minha mãe olhou para trás e perguntou quem era Júlio. Apontei onde o homem deveria estar, mas só vimos minha garrafa de água no chão e o rastro do idoso. Peguei minha garrafa e olhei ao redor procurando por ele, mas nunca mais o vi. Com o passar dos anos, percebi que a pessoa com quem conversei era o espírito de um devoto que, mesmo após falecer de uma doença grave, continuava a cumprir sua promessa à Virgem. Não só via a alma de Júlio em cada peregrinação, mas também muitas outras. Essas almas foram pessoas que por algum motivo faleceram, seja em acidentes, por velhice ou por doença. São pessoas que em sua passagem pela vida terrena não conseguiram chegar aos pés da Virgem, buscando com a ajuda dos vivos cumprir suas promessas. Obrigada por ouvir minha experiência. Saudações desde São Pedro Tlaquepaque. Tenho 19 anos e isso aconteceu há 1 ano. Ainda moro com meus pais e sou filho único. Durante toda a minha vida vivemos na mesma casa, em um bairro comum. Mas no ano passado, após eu terminar o ensino médio, meus pais decidiram que nos mudaríamos para um novo lugar. Era a algumas horas de distância, numa cidade menos urbana. Eles falaram bastante sobre isso, então não foi uma surpresa. Mas mudar de onde eu estava acostumado foi bem estranho para mim, especialmente porque a casa era drasticamente diferente. Ainda ficava tecnicamente em um bairro, mas em vez das casas estarem lado a lado, elas eram separadas por alguns hectares de floresta. Algumas semanas após a mudança, meus pais foram na viagem anual de negócios, indo para o outro lado do país e me deixando sozinho na casa. Eu obviamente já tinha idade para isso,
Mas era um pouco desconcertante ficar no novo lugar sozinho pela primeira vez. Era verão, então eu não tinha escola ou outras responsabilidades. Passei o dia inteiro em casa. O primeiro dia foi devagar enquanto eu tentava me entreter com YouTube e Netflix, mas logo fiquei sem o que assistir. No segundo dia, decidi sentar do lado de fora, nas cadeiras que havíamos colocado na varanda. Não demorou muito para eu notar um homem perto da rua. Nossa entrada era grande, então a rua não ficava exatamente perto da casa. Ele estava bem na entrada da calçada, entre as árvores, olhando na minha direção. Levantei a mão e acenei, pensando que ele fosse um vizinho, mas o homem desviou o olhar imediatamente, como se estivesse fingindo que não me viu. Achei estranho, mas logo ele foi embora. Esperei alguns minutos para ver se ele voltava, mas depois entrei. Não pensei muito sobre isso e segui com meu dia, jogando videogame e comendo uma refeição congelada no jantar. Fiquei acordado até tarde naquela noite. Não sei a hora exata, mas devia ser por volta da 1 da manhã, quando finalmente fui para o andar de cima e me deitei. Tive dificuldade para dormir, como na noite anterior, e fiquei deitado de olhos fechados por quase 1 hora. Quando comecei a sentir que finalmente ia pegar no sono, ouvi algo lá embaixo, como passos na varanda. Abri os olhos e prestei atenção, até ouvir um clique suave, seguido pelo longo rangido da porta da frente se abrindo. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Ouvi os passos entrando na casa e seguindo pelo corredor. Eram lentos e discretos, como se a pessoa tentasse não ser notada. Levantei-me da cama e fui até a porta, trancando-a, antes de me esconder atrás da cama. Os passos continuaram pela parte de baixo da casa, fazendo pouco barulho. Depois houve um longo minuto de silêncio, até que ouvi o som da escada rangendo e depois outro, mais próximo, no topo dos degraus. Meu coração batia rápido enquanto eu olhava para a porta do quarto, quando vi a sombra se mover sob a porta e parar bem ali. A pessoa ficou ali por 1 minuto inteiro, provavelmente ouvindo para ver se eu estava no quarto. Depois de 1 minuto, finalmente se afastou, caminhando até o quarto principal. Não ouvi a porta se abrir, então presumi que a pessoa fez o mesmo, parando para ouvir do lado de fora. Logo depois começou a voltar na direção do meu quarto, mas a sombra passou pela minha porta, e os passos desceram rapidamente as escadas. Então ele saiu pela porta da frente, e tudo ficou em silêncio. Fiquei no quarto, imóvel. Por uns 30 minutos, pensando que poderia ser uma armadilha e que a pessoa ainda estivesse escondida na casa, esperando que eu fizesse algum barulho. Quando finalmente criei coragem para sair do quarto e descer as escadas, vi a porta da frente escancarada e ninguém em lugar nenhum na casa. Liguei para a polícia e para meus pais, mas como você pode imaginar, eles não encontraram muita coisa. Não sabem como a pessoa conseguiu destrancar a porta da frente, mas claro, trocamos as fechaduras e colocamos uma corrente de segurança. Até hoje, não sei se a pessoa que entrou era a mesma que eu tinha visto me observando mais cedo naquele dia, ou se era outro cara. Suas intenções são desconhecidas, mas meus pais acham que ao verem a porta do quarto principal fechada, o invasor pode ter pensado que eles estavam em casa e não quis arriscar seguir com o que quer que fosse seu plano. No entanto, se a pessoa realmente tinha algum plano, provavelmente nunca saberemos ao certo. No ano passado, fiquei em uma cabana que minha família possui há gerações. É uma pequena cabana de 2 quartos, basicamente no meio do nada, mas toda a família a usa como casa de férias, para uma escapadela de fim de semana ou algo assim. Eu nunca tive muito interesse em ficar lá porque só havia água de poço com uma bomba manual, e o único banheiro era uma casinha do lado de fora, do outro lado do terreno. A única razão pela qual fiquei lá pela primeira vez
foi porque eu queria ir para algum lugar e me afastar de tudo por alguns dias, mas eu não tinha dinheiro para alugar minha própria cabana. Quando cheguei lá, fiquei realmente surpreso com o quão remoto era o lugar. Eu sabia que seria longe, mas essa cabana parecia estar fora do nosso mundo. Estacionei o carro ao lado, liguei o gerador para ter eletricidade e então usei a chave da família para entrar. Não era nada mal, e por ser de graça, eu realmente não podia reclamar. Preparei tudo do jeito que queria e verifiquei se nada estava errado com o lugar. Depois fiz um café e me sentei perto da lareira com meu notebook. Não havia sinal de celular por lá, mas eu tinha algumas coisas relaxantes para trabalhar sem precisar de internet. Não controlei muito o tempo, mas algumas horas depois do pôr do sol, guardei tudo e estava pronto para dormir. Saí para desligar o gerador, para não desperdiçar combustível, e lá na floresta havia uma luz. Era muito perceptível, literalmente sendo a única luz visível a quilômetros da cabana. Eu a observei se mover pela floresta, até que lentamente desapareceu à distância. Fiquei do lado de fora por mais alguns minutos para ter certeza de que ela tinha realmente sumido, e então voltei para dentro. Estar em uma cabana tão remota, longe de qualquer tipo de civilização, tornava muito inquietante ver que alguém estava tão próximo dali. Apaguei a lareira e usei uma lanterna para chegar ao quarto. Depois me deitei e adormeci. De manhã acordei logo ao amanhecer, fiz café e fiquei dentro da cabana até o meio-dia. Depois saí para dar uma volta. Eu realmente queria ver o que era aquela luz que vi na noite anterior, então segui em direção ao local. Demorei cerca de 20 minutos para chegar onde eu pensava que estava, mas não parecia haver nenhum caminho por lá e eu não vi sinais de ninguém ter estado ali. Depois de olhar ao redor, voltei para a cabana e continuei com o meu dia. Acendi a lareira novamente e fiz todas as mesmas coisas que fiz no dia anterior. Quando estava pronto para dormir, saí para desligar o gerador e novamente vi aquela luz. Ela estava no mesmo lugar onde a vi na noite anterior, mas desta vez não estava se movendo. Ela ficou parada, brilhando, longe na floresta. Observei por um minuto, mas ela não se moveu nem piscou, então entrei, e em menos de uma hora estava na cama dormindo. Em algum momento durante a noite, porém, acordei. Estava sonolento e cansado, mas precisava muito ir ao banheiro. Fiquei na cama o máximo que pude, esperando que a vontade passasse, mas simplesmente não consegui esperar mais. Vesti algumas roupas e sapatos, peguei a lanterna de mão e saí para a casinha. Fiz o que precisava, e no caminho de volta encontrei pegadas bem em frente a uma das janelas. Olhei de perto e tinha certeza de que não eram minhas, então vi a linha de passos que foram feitos. Elas contornavam toda a cabana até que se afastaram para longe. Eu não iria segui-las para longe da cabana, mas quando olhei na direção para onde elas iam, elas coincidiam perfeitamente com o lugar onde eu tinha visto as luzes na floresta mais cedo. Minhas tripas caíram e eu corri para a cabana. Peguei minha bolsa e dirigi no escuro sem nem olhar para trás. Provavelmente nunca saberei exatamente o que aconteceu naquela noite. Na verdade, nem quero saber.